Olá, tudo bem, povo? Bem-vindo, bem-vinda a esta conversa, esse bate-papo que a comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia escolheu ter a respeito de Amós. É um livro de um profeta e diz muito sobre justiça social, diz muito sobre o que Deus acha bom e o que ele não acha, e algumas coisas duras que Deus mostra e que ele faz e que ele tem o direito de fazer, mas também é um caminho de restauração, de salvação, de que como tudo vai ficar bem. É sobre isso que a gente vai falar não só nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, mas em outros também. É o livro de Amós. Então, hoje a gente vai meio que introduzindo panoramicamente, mas ao mesmo tempo falando sobre o capítulo 1 inteiro até o 2, verso 5. Meu Deus, quanta gente faz isso? A gente vai conversar um pouquinho, mas fica tranquilo porque os versos aí, eles têm um jeito dinâmico, de uma estética tão legal que Amós falou e depois escreveu, que fica fácil. De repente você vê que tem um padrão repetido, né? Depois que tem algo dito aqui sobre um lugar, depois é dito sobre esse, sobre esse, que fica fácil você falar, aqui tá, é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, só muda alguns problemas, mas quando você viu, você já leu tudo, já leu 15 versos, mais 5 versos, então não vai ser lido nesse vídeo, mas se você não leu, vê lá, Amós capítulo 1, do verso 1 até o verso 5 do capítulo 2. Amós, um profeta. Só que no momento em que ele é chamado por Deus, ele era um pastor de ovelhas. É assim que diz o verso 1, e ele morava em Tecoa, isso fica em Judá. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que Deus faz coisas muito loucas, malucas, diferentes, quando ele quer e como ele quer, para falar com quem ele quer também e alertar as pessoas sobre o que ele quer alertar. Então, Amós era um pastor de ovelhas, de bichinhos, animais do campo, era um homem do campo. É muito provável, e temos informações ali que vão cruzando na Bíblia, que esse homem não só era um pastor individual, mas como também administrava outros homens que trabalhavam. Então ele era alguém de cabeça, assim, de que entendia legal, conseguia ver o quadro maior das coisas, né? Não só fazer o seu trabalho, mas também ajudar, né, nos processos dos outros que trabalhavam para ele. Então ele tinha que ver as coisas com uma clareza maior. Mesmo assim, um homem do campo, um homem comum, se for comparar com o exercício do que ele ia fazer, que Deus chamou ele para fazer, que era falar por Deus. Então, naquela época, você tinha profetas, uma instituição meio que religiosa, os profetas de Deus, e tinha os reis, os governantes, né? E Deus olha para essas duas coisas aqui, nesse tempo, nesse lugar, ele olha para os dois aqui e fala: eu vou pegar este homem aqui, que é um homem do campo, mas que tem uma vida comigo. Então, isso já diz respeito a você, diz respeito a mim, a nós como comunidade, a nós como cristãos. O Novo Testamento já fala disso em 1 Pedro, Efésios, Colossenses. Todo crente é um sacerdote do rei. Todo crente tem já em si habilitado o chip de poder fazer isso, que Amós aqui naquela época era estranho. Falou: "Ixi, mas um homem do campo vai lá, vai falar por Deus?" Sim, Deus já estava mostrando que faria isso. Então, você é um homem do campo? Você é um professor? Você é um fotógrafo? Você é um jornalista? Você é um trabalhador disso, daquilo outro? Você é um metalúrgico? Você é um... o que quer que seja, pedagogo, pedagoga? Oh, não me enrolei. O que quer que você seja, Deus te chama também para ser um anunciador do que ele tem para falar para as pessoas. E é bem provável que Amós, eu acho muito difícil, quer dizer, que Amós não conhecesse. Para ele falar em nome de Deus, ele não entra num transe e começa a falar coisa que nunca sabe do que. Deus está usando alguém, está chamando para cooperar com ele, alguém que já conhece as Escrituras, já conhece a história de Deus e também tem vida. Então, embora você possa dizer, não, mas eu não sou alguém assim que fale bem ou que
isso, aquilo outro, não sou presbítero, pastor de igreja agora, não sou missionário, não sou professor de escola bíblica dominical, sabatina, o que quer que seja. Eu não sei não. E Deus abre Amós para você e fala, olha aqui, ó, é pastor de ovelhas e tá indo fazer isso aqui. E o jeito que ele fala né, como é organizado o pensamento de Amós, eu olho para mim e falo, nossa, eu precisava ter feito um estágio no pastoreio de animaizinhos no campo, porque ele fala muito bem. Então, que isso seja um incentivo, um ânimo para a gente conhecer mais as Escrituras, para ter uma vida com Ele, para quando Deus quiser mexer em coisas que Ele quer mexer, seja com você a parada, o assunto. Então, que você também, no exercício da sua profissão, da sua vocação, possa também ser chamado por Deus. Não para deixar a coisa, né? Não vou ser mais professor, não. Eu vou ser a voz de Deus para as pessoas, onde Ele quiser que eu seja. Então fica essa reflexão. Amós sai de Judá e vai para Israel. Então eles são irmãos. Antes eles eram uma nação, mas agora não tem tanto. São irmãos, mas a vida já é um pouco diferente. E aí Deus tira esse cara daqui, né, de Judá, para vir para Israel. Então, Amós tem que carregar o fardo de trazer más notícias e uma conversa um pouco difícil para os irmãos dele. E a gente já pode se relacionar com isso. Porque conversar, quando a gente se dispõe e vai com Deus para conversar com o nosso irmão, para trocar uma ideia, pode ser dentro da família, da própria igreja, ou gente de outra igreja, mas que você quer compartilhar alguma coisa que Deus está mostrando ali claramente, pô, não é por aqui, é por aqui. Você sabe que você carrega um pouquinho de fardo, é um pouco difícil, isso é desconfortável, mas Deus tira Amós da zona de conforto dele e leva para uma coisa diferente e ele vai. Então, podemos sair da nossa zona de conforto. Não estou falando que agora você vai receber o dom de profecias. Não, você pode sair da sua zona de conforto e mandar uma mensagem para alguém. Você pode sair da sua zona de conforto e conversar com alguém. Você pode sair da sua zona de conforto e chamar alguém para uma conversa que talvez seja difícil para mostrar coisas que Deus está falando, ó, se o seu irmão for por ali, ele vai cada vez mais se afastar da minha vida, da comunidade, do que eu tenho para ele. Não é difícil fazer isso? Porque você pode ser odiado naquele momento e talvez a pessoa não queira nem entender e nunca entender. Ou quando entender, depois de 10, 20 anos, já foi. Você perderam 20 anos aí que não foram mais amigos. Você está disposto a sair da sua zona de conforto para honrar mais a Deus do que querer aplausos e que pessoas te amem e gostem de você? É difícil, mas fica esse desafio. Mais vale ser fiel a Deus, caminhar com Ele, estar em sintonia com Ele e ir lá junto com Deus, cuidar dos nossos irmãos, mesmo que as vidas não tenham tanto mais em comum, porque a gente vai ser fiel a Deus e isso vai ser também mostrar amor por aquelas pessoas. Afinal de contas, se Deus quer falar aquilo, é para o bem delas. Ok? Você vê aí então do verso 3 ao segundo capítulo, até o verso 3 do segundo capítulo, que Deus está falando sobre nações em volta de Israel que tiveram problemas de relacionamentos e injustiça e maldade uns com os outros. E Deus fala assim, ó, por 3 transgressões de Damasco, até por 4, eu não vou segurar o castigo para ela. E aí ele dá um motivo, e o motivo é sempre relacionado com briga, com injustiça, com gente que Deus fala para uma delas assim, você foi ímpio, você foi mal com seu irmão. E essas nações nem eram nações israelitas ou gente de Deus, né? Deus já está falando assim, ó, mesmo você que nem conhece a Bíblia, já deveria saber que não se trata o ser humano desse jeito, não se trata alguém da tua família desse jeito. Por causa disso, eu vou trazer algumas consequências na sua vida. E ele repete essa fórmula.
E isso fica martelando no nosso ouvido. Deus é um Deus justo, é um Deus que ele não quer gente de cara com gente, gente que humilha gente que nunca mais fala com gente que faz mal para alguém que, poxa, mas é da sua família, é gente da sua nacionalidade, do seu bairro, da sua cidade. Vocês estão fazendo mal para vocês mesmos? Não é possível. Eu não sou um Deus disso, então vocês vão receber, essa maldade chegou no ápice e vocês vão receber o justo castigo sobre isso. E Deus é quem tem a prerrogativa de fazer isso. Por fim, no verso 4 e 5, Amós fala ali para Israel. Então Amós é de Judá e fala para Israel o que Deus falou sobre Judá, sobre a terra dele mesmo, o povo dele. Falou, Deus, o que ele falou para todo mundo aqui em volta, que ele está condenando aquelas pessoas pela injustiça, a maldade deles, ele falou para a gente também. E falou para a gente só esperar porque vai vir o castigo. E a gente sabe depois que veio o exílio, o povo de Judá foi para a Babilônia. Então ele estava ali para trazer as más notícias para o irmão deles, mas ao mesmo tempo falando, nós também cometemos esse erro de fazer mal uns aos outros. Então não deixa isso continuar entre vocês. Entendeu? Então ele traz uma má notícia, mas ao mesmo tempo por favor, saiam disso, parem, voltem dos seus caminhos. E sobre o povo de Deus, Deus fala especificamente, em todos os outros ele não tocou no assunto Bíblia, mas quando é com Judá e com Israel, ele fala, vocês conhecem as minhas palavras, os meus decretos, o que eu falei para vocês, mas vocês escolheram falsos deuses, o que o seu coração quis, então vocês vão receber castigo. E assim termina o verso 5 do nosso trecho. Mas o livro não termina sem esperança assim, porque chega castigo para cada uma delas, mas o final do livro fala sobre esperança, restauração, e a gente sabe que isso vem através de Jesus, o único perfeito, que cuidou do semelhante, ele cuidou do homem, ele cuidou daquele que nem merecia, ele cuidou com amor, com carinho, com justiça, fazendo bem sem esperar que aquela pessoa merecesse ou fosse caminhar certinho junto na comunidade dos santos. Ele não esperou isso, ele fez. Jesus já trouxe a restauração, ele trouxe a bondade de Deus, o amor e a justiça social também. Então, através da vida de Jesus, a gente fala, ufa, eu estava errando em tudo isso aqui. Então ele nos salva disso também. Só que depois ele quer impulsionar a gente para fazer isso. Sair do nosso conforto, né? Entender mais da palavra dele, vida com ele e reconciliar pessoas praticando também justiça social por aquele que está lá sem dinheiro, sem roupa, sem comida. Ah, mas ele não merece. Jesus fez o que a gente não merecia e ele deu comida para a gente e uma roupa de justiça. Louvamos a ele. Em nome de Jesus, aqui nos despedimos. Tchau, tchau.